reações que nós passamos como homem normal, como homem secular, uma das reações que nós temos quando nós enfrentamos algumas adversidades, eu quero pegar por base quando nós adoecemos. Qualquer um de nós, quando nós adoecemos no nosso corpo, temos alguma debilidade na nossa saúde, a primeira coisa que vai acontecer na nossa vida é falta de apetite, é não querer comer. E normalmente, quando na vida espiritual também nós passamos por uma crise espiritual, a primeira coisa que vai acontecer conosco é querer nos afastar, é querer recuar, é querer abrir mão de determinadas coisas. Interessante é que, se nós formos observar, quando o corpo ele está debilitado com alguma enfermidade, a coisa que mais é recomendada para as nossas vidas é que nós nos alimentemos, é para que a gente possa comer, porque é o momento em que mais nós estamos precisando nos alimentar. A vida espiritual ela não é diferente. A vida espiritual ela segue o mesmo rumo da vida secular. A diferença é que muitas vezes nós colocamos como princípio a vida secular, os princípios seculares, a mente secular, e não colocamos como princípio aquilo que verdadeiramente é a nossa primícia, a nossa base, que é a nossa vida espiritual. Então, todas as vezes que nós nos encontramos em uma crise espiritual, a primeira tendência que nós temos é de nos afastar das coisas de Deus, é de perder a nossa vida de oração, é de perder a nossa vida de comunhão, é de perder o nosso apetite espiritual. E quando eu olho esse texto, irmãos, e como eu falei, isso aqui, a Bíblia não está falando de uma pessoa qualquer, era alguém que era muito maduro na sua fé, era alguém que exercia um papel fundamental, era uma autoridade da igreja. Então, o que eu venho dizer da parte de Deus nessa manhã, não é proibido você ter crise. Deus nunca disse para nós que nós não passaríamos crise. Deus nunca disse para mim e para você que, por maior que seja a nossa chamada, nós não passaríamos pelas nossas crises. E se você for observar, por isso que eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta, eu falo nessa manhã sobre essas duas fases de Asaf, porque, irmãos, quando você vai observar, ele começa dizendo que Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Deus é bom também para aqueles que são limpos de coração. Essa palavra limpo de coração, Jesus até falou sobre isso no Sermão da Montanha. O limpo de coração é aquele que tem um coração transparente, é aquele que até para errar, ele erra, aleluia, com muita transparência, porque Deus nunca disse para nós que nós não erraríamos. É aquele que até nos seus erros, por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem que tinha um coração puro, um coração limpo, era um homem que mesmo nos seus erros, Deus olhava para ele e dizia, como eu gosto desse camarada. Porque eu abro um parênteses aqui e quero dizer aqui para os irmãos, tem pessoas que nem para errar presta. Tem pessoas que nem errar eles são habilitados. Mas Davi era um homem que até nos erros dele dava história. Por quê? Porque era um homem transparente, era um homem que, quando confrontado, oh aleluia, ele já caía em si, ele já se quebrantava diante do Senhor. O que é que eu venho dizer nessa manhã? Nós não somos proibidos de passar as nossas crises. Eu passo crise, você passa crise, todos nós passamos crise. A diferença será como nós enfrentamos, como nós caminhamos em meio a essas crises. Agora, quando nós olhamos a vida de Asaf, irmãos, parece até que o Senhor diz assim, Asaf, escreve isso, porque eu vou precisar disso para o século 21, lá na América, na cidade de Newark, aleluia, eu vou precisar dar uma lição aos meus filhos. Observe, se você quiser voltar no seu texto, eu lhe peço para você voltar no seu texto, em nome de Jesus. Observe, um homem o qual Deus tinha separado para dar para ele a porção do Senhor. A minha porção será a tua herança. Um homem o qual Deus tinha determinado todas as bênçãos sobre a sua vida. Um homem o qual Deus o chamou para ser o representante dele no serviço sacerdotal. Agora, observe onde começa na vida de Asaf essa crise dele. Porque observe, ele diz assim no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Agora, por quê? Aí no versículo 3 ele começa a explicar qual era essa crise, o que era que estava acontecendo com ele. Ele diz, pois eu tinha inveja de quem? Pois eu tinha inveja de quem? Dos soberbos. A primeira coisa, vá guardando isso aí, alguns princípios aqui da crise de Asaf. A primeira coisa, ele diz, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a sua prosperidade, ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí ele vai discorrendo aqui, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eles são imunes de qualquer coisa. Ai, peraí, Deus, o que é isso? Como é que eu posso fazer a tua obra, Senhor? Vendo alguém do meu lado prosperando, vendo alguém do meu lado caminhando de uma Mercedes, vendo alguém do meu lado com um Camaro amarelo. O que é isso, Deus? Para que
Senhor me chamou. Os irmãos estão entendendo o que é que o texto está dizendo? Irmãos, quando nós temos a bênção de Deus, quando nós sabemos quem somos em Jesus, é o mundo que tem que nos imitar, é o mundo que tem que invejar você, é o mundo que tem que olhar para você e tem que dizer, eu quero esse Deus, o que é que tem de diferente na vida dele? Porque ele não depende de Camaro amarelo para ser feliz. Aleluia. Quantos aqui nessa manhã sabem o que Deus está falando com você? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Uma das maiores crises que nós estamos vivendo nesses últimos momentos, eu sei que eu tenho uma chamada, eu não abro mão da minha chamada, mas sacerdotes querendo imitar o mundo, sacerdotes querendo trazer para o púlpito aquilo que é do mundo, sacerdote querendo imitar a prosperidade do mundo. Você é próspero, sabe por quê? Porque o Deus da prosperidade é o seu Deus. Aleluia! 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 Irmãos, que crise é essa aqui? Olha o que é que acontece na vida de Asaf, imitando, tendo inveja de ímpio. Irmãos, uma das maiores dificuldades que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, e Satanás, ele já descobriu o caminho, ele descobriu o nicho, ele já sabe por onde pegar. Aleluia, oh glória a Deus. O que está acontecendo nesses últimos dias, se a igreja não parecer com o mundo, ela não é igreja. Se a igreja não tiver os melhores carros, não é igreja. Não estou dizendo aqui que nós somos contra isso, não. Deus te chamou para comer o melhor dessa terra, mas em primeiro lugar, a tua bênção, ela será vista por aquele que te abençoou. Aleluia. Aquilo que, oh glória a Deus, a igreja ela é vista pelo seu dono e não por aquilo que ela tem. Será que não pode levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor nessa manhã? Olha a primeira crise que Asaf enfrenta. Ele olhava para os ímpios. A palavra ímpio é aquele que vive na impiedade, é o oposto à santidade, porque a palavra pior, ela vem de santo, de santidade. Então o ímpio é aquele que se opõe à santidade. Irmãos, quando nós começamos a imitar aquilo que não é santo, a igreja começa a entrar em crise, teu ministério começa a entrar em crise, a tua vida espiritual começa a entrar em crise. Mas eu venho da parte de Deus nessa manhã dizer para você, ainda tem um Deus, aleluia, que independente daquilo que nós estamos passando, Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de você. E Ele veio nessa manhã para te pôr de pé, para te levantar e para dizer, ainda tem muita coisa para fazer, vamos continuar seguindo. Aleluia. Observe, ele começa a sentir inveja. Mas irmãos, eu não tenho muito tempo para a gente caminhar aqui, eu preciso ser muito objetivo. Nós poderíamos parar aqui e dar alguns motivos, dar algumas áreas onde a igreja, contextualizando para os nossos dias, ela olha para o mundo e entra em choque, ela olha para o mundo e entra em parafuso. Ai pastor, não tem condições, o meu vizinho lá comprou 4 casas no Brasil, ai que negócio é esse de servir ao Senhor? Peraí pastor, vamos segurar um pouquinho, pastor, a coisa não funciona dessa maneira não. Isso é pessoal querido, isso é entre você e Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa, o Deus que você serve é o Deus que é dono, é Senhor de todo o universo, é o Deus que Ele sabe da tua necessidade, é o Deus que Ele, se Ele quiser te dar 40, 50, 80 casas, Ele te dá sem você sair do lugar, sem você sair do canto, somente fazendo a obra dEle, somente adorando o Senhor, somente sendo obediente àquilo que Deus te chamou para você fazer. Você crê nisso nessa manhã? Eu te convido a adorar o nome do Senhor. Deus não te chamou para ser um escravo dessa terra, Deus te chamou para ser um servo fiel do Senhor. Aleluia! Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Mas irmãos, quando eu vejo essa crise de Asaf, eu vejo 2 fases na crise de Asaf. Preste atenção, porque eu vejo 2 fases da crise de Asaf. Asaf, eu tenho uma mensagem que eu já preguei aqui nessa igreja, há não sei quanto tempo faz. E Satanás, ele tem que amargar o quase na vida de alguém que é chamado. Quantas vezes Satanás teve que amargar um quase da sua vida? Porque o versículo 2 diz assim, quanto a mim, observe que ele diz assim no versículo 2, quanto a mim os meus pés o quê? Quanto a mim nos meus pés o quê? Tem muitos momentos da nossa vida que Satanás vai ter que amargar o quase com você. Quase teve o divórcio. Ai, quase que matou por causa do câncer. Ai, quase que aprisionava. Ai, quase que a imigração pegava. Satanás tem que ficar no quase com um crente fiel. Eu começo a ver aqui algumas sublimidades aqui da palavra. Nós poderíamos abrir muito aqui, irmãos, sobre essa crise que cada um de nós muitas vezes passamos. Não é proibido. Se nós hoje, nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, nós não estivermos ligados, se não tivermos
em oração, se não estivermos jejuando, se não estivermos em contato direto com essa palavra, buscando a revelação de Deus a todo tempo, Satanás está lançando seta todos os dias para dizer para você: tem algo mais importante para você fazer, tem algo mais importante para você conquistar. E ele está falando aqui com sacerdotes, está falando com pessoas as quais, aleluia, como Billy Graham um dia disse, alguém chegou para Billy Graham e disse assim: ô evangelista Billy Graham, por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos com a popularidade que você tem? Sabe por que eu não me candidato? Porque eu não aceito me diminuir, o meu nível não pode cair. Eu fui chamado para ser um ganhador de almas, eu fui chamado para ser alguém que vai fazer a diferença nessa nação. E ele não fez diferença somente na nação, mas ele fez diferença no mundo. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: você pode chegar aqui como uma pessoa mais rica, você pode chegar aqui como uma pessoa de maior influência nessa terra, mas não tem algo mais sublime na sua vida que Satanás olha e não respeita nenhum dos outros. Mas Satanás vai olhar para você e vai dizer: eu não vou mexer em nenhuma das outras áreas, mas eu vou mexer na chamada que Deus fez na vida dele e na vida dela, porque ele sabe que a única coisa que detona ele não é o dinheiro que você tem, não é a inteligência que você tem, mas o que detona ele é a unção, a autoridade que está sobre a sua vida. E quantos têm isso nessa manhã? Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Aleluia! Coisa maravilhosa quando nós entendemos isso aqui, irmãos. Precisamos parar de invejar os ímpios, precisamos parar de invejar o mundo. Precisamos parar de querer ser parecido com o mundo. A igreja ela é diferente. A igreja exala o perfume de Cristo. A igreja exala algo diferente. A igreja ela caminha com a autoridade do céu. A igreja caminha com a autoridade espiritual. A igreja não caminha com estrutura. A igreja não caminha com dinheiro. A igreja não caminha com espetáculo. A igreja não caminha com motivação humana. A igreja caminha debaixo da unção e da graça que o Senhor e o Salvador Jesus Cristo deixou para a igreja. Aleluia. Na tua mão não tem somente esse creme lindo, na tua mão não tem somente esse esmalte bonitinho, na tua mão não tem somente as marcas do trabalho dessa terra, mas na tua mão tem as digitais de Deus, que quando você levanta, Satanás tem que sair da tua casa. Meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus, coloque isso no nosso espírito nessa manhã. Coloque isso no nosso espírito nessa manhã. Oh, aleluia! Estamos vivendo um momento da igreja que mais quer parecer com o mundo do que levar ao mundo a ansiar pelo que tem dentro da igreja. Oh, aleluia! Mas isso é fácil, irmãos, todos nós passamos isso e Deus entende, Deus sabe. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vejo aqui uma segunda fase, eu tenho que correr, teria que passar pelo menos uns 40 minutos aqui mostrando algumas coisas que Deus tem detectado e tem inquietado o coração de Deus. Mas eu preciso correr um pouquinho, porque a segunda fase da vida de Asaf é uma fase que me encanta. Porque uma pessoa, preste atenção, uma pessoa que está necessitada de dinheiro, uma pessoa que olha e inveja a prosperidade do outro, ela vai esperar que Deus resolva a situação dele fazendo ou dela fazendo o quê? A pessoa olha e diz: por que ele está prosperando? Essa pessoa está esperando de Deus o quê? Prosperidade. Vamos lá, irmãos. Prosperidade. Você sabe. Está esperando o quê de Deus? Não tenha medo não deixa nada aquela prosperidade. Ai, mas aquela pessoa ali tem tudo do bom e do melhor. Essa pessoa, na perspectiva de Deus, está esperando que Deus faça o quê com ela? Prosperidade. Prosperidade. Uma pessoa que olha, uau, que carrão essa pessoa tem. Essa pessoa olha para aquela pessoa e coloca na perspectiva de Deus que Deus faça o quê com ela? Lhe dê para ela o quê? Um carrão. Um carrão, irmãos. Agora, quando eu olho a segunda fase de Asaf, quando eu olho a segunda fase de Asaf, é aqui que eu queria trabalhar um pouquinho com você. Porque há um mistério aqui, irmãos, há um mistério tão grande aqui nesse texto. Porque observe que ele passa por todas essas crises. Você pode depois em casa dar uma lidazinha do versículo 1 até o versículo 16. Você vai entender que fase difícil Asaf passou. Aquela fase que você não quer saber de nada. Aquela fase em que você sabe que Deus tem uma chamada tão linda para você. Aquela fase que você sabe que você tem autoridade, mas você abre mão de tudo isso. Você entristece. Coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não somos proibidos de passar por isso. E Deus entende, Deus sabe disso. Deus sabe que você é limpo de coração. Mas Satanás está querendo jogar um veneninho ali dentro. Satanás está querendo colocar alguma coisa. O problema em si não é a crise. O problema é como você passa essa crise. E Deus veio da parte do Espírito de Deus nessa manhã dizer: Deus hoje tem algo para blindar o seu coração e chama-se Espírito Santo. Aleluia. Porque aqueles que estão passando determinadas situações, eu não sei o que está passando com você. Pastor, eu tenho uma grande chamada, mas por que meu casamento está do jeito que está? Eu tenho uma grande chamada, mas
Senhor. O filho do ímpio, ele é sadio. Por que o filho do ímpio está na melhor faculdade? Por que o meu filho vive do jeito que ele vive? Eu venho da parte de Deus dizer para você: o Espírito de Deus veio nessa manhã blindar teu coração. O Espírito de Deus nessa manhã veio blindar a tua mente. O Espírito de Deus nessa manhã veio dizer: aleluia, aleluia, você é diferente, porque você tem uma chamada, você tem a marca de Deus em você. Glória a Deus. Aleluia. Agora observe, eu vou levar você lá para o versículo 17. Eu não tenho tempo, eu gostaria muito de poder falar mais sobre isso aqui, mas eu vou levar você para o versículo 17. E nós vamos começar a entender aqui a segunda fase de Asaf. Porque no versículo 17, quando ele passa toda essa crise, seus pés quase resvalaram, quase que ele desiste, quase que ele para de tudo, aleluia, quase que ele se colocava dentro do modelo da impiedade, quase que ele queria, aleluia, servir a Deus, mas com os princípios, com os bens, com as coisas do ímpio, com as coisas do mundo. Mas observe, irmão, que coisa linda nesse texto. Quando ele chega no versículo 17, eu vejo aqui o convite de Deus para nós aqui nessa manhã, o convite de Deus para nós aqui nessa manhã, nesse primeiro culto de domingo do ano de 2013, o convite de Deus aqui nessa manhã, porque Asaf passa por toda essa situação, mas quando chega no versículo 17, ele diz assim: até que entrei, aonde, pastor? Na igreja? Não. Até que entrei aonde, pastor? No advogado? Não. Até que entrei aonde, pastor? Aonde? No poço da prosperidade? Não. Até que entrei aonde, pastor? Dentro do ministério? Não. Até que entrei aonde? Até que eu entrei no santuário. Até que eu entrei no santuário. Aleluia. Até que eu entrei no santuário. Lugar de se resolver problema. Lugar de ser renovado. Lugar, aleluia, de Deus nos tomar pela mão e nos levantar outra vez. É santuário. Aleluia. Quantos aqui nessa manhã tem um santuário? Quantos aqui nessa manhã entraram num santuário nessa manhã? Levante a tua mão no nome de Jesus, porque o Senhor nessa manhã, Ele está dizendo: é no santuário, é o lugar do mistério, é no santuário o lugar da revelação, é no santuário o lugar da restauração, é no santuário o lugar do renovo, é no santuário que Deus vai falar com você. Primeira coisa que eu entendo aqui, preste atenção, tem muita gente, olhe para mim no nome de Jesus, você vai entender esse mistério. Tem muita gente que vem para a casa de Deus, vai para a igreja pelo costume, pelo que a igreja oferece, pelo ambiente da igreja, muitas vezes pelo pastor da igreja, muitas vezes pelo louvor da igreja. Mas Asaf aqui não está dizendo até que eu entrei na igreja. Asaf não está dizendo até que eu entrei no rótulo da igreja, até que eu entrei na assembleia, até que eu entrei na adoração. Não. Asaf está dizendo: todas as vezes que eu vou para essa casa, por costume, ou por simplesmente pelo que o Senhor me chamou para fazer, é diferente. Asaf está dizendo: até que eu entrei no santuário. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Santuário, aqui nessa palavra está falando o lugar da intimidade com Deus. Santuário aqui está dizendo o lugar onde eu reconheço quem Ele é e quem eu sou. Santuário, na época de Asaf, não era lugar para qualquer um entrar. Só entrava dentro do santuário quem era sacerdote. Só entrava dentro do santuário quem podia ter, quem tinha autorização para entrar. Entrar dentro do santuário, dentro do lugar da habitação de Deus, o lugar onde a glória de Deus se movia, o lugar onde Deus respondia, o lugar onde Deus revelava, o lugar onde Deus restaurava, o lugar onde Deus dava direção. Entrar no santuário não é para qualquer um. A primeira coisa que eu entendo aqui, eu quero trazer para você nessa manhã, o mistério que tem quando nós entramos no santuário de Deus. Deus não está te chamando para entrar dentro da igreja, Deus não está te chamando para fazer parte de nada, Deus não está te chamando aqui para você colocar sua motivação em sistemas humanos. Deus está dizendo para você: eu quero você na minha intimidade, eu quero você na minha presença. Porque quando nós chegamos na presença do Senhor, ao reconhecer quem Ele é, nós começamos a reconhecer a insignificância daquilo que nós olhamos, a pobreza daquilo que muitas vezes nós colocamos nos nossos olhos. Deus nessa manhã está te chamando a uma intimidade. Quantos aqui entendem isso? Deus nessa manhã está te chamando um face to face. Deus está te chamando a uma particularidade com Ele nessa manhã. Você pode ter chegado à igreja porque alguém te chamou, você pode ter chegado na igreja pelo costume do horário da igreja, mas se você chegou aqui nessa manhã com a sede de Deus, eu quero ter um particular, Jeová, contigo. Jesus, eu quero me encontrar contigo, porque quando nós nos encontramos com Jesus, tudo muda. Quando nós entramos dentro da casa de Deus, tudo muda.
muda. Quando nós chegamos com o nosso coração, aleluia, voltado para ouvir o que Deus tem a nos falar, tudo muda. Nós temos uma revelação, aleluia. Nós vamos mudar a nossa maneira de ver, nós vamos mudar a nossa maneira de pensar, nós vamos adorar a Deus com integridade, nós vamos adorar a Deus com sinceridade, nós vamos adorar a Deus, quer seja na doença, quer seja na saúde, quer seja com dinheiro, sem dinheiro, da maneira que nós estivermos. Quando temos uma revelação de Deus, eu não dependo de nada para adorá-lo. É isso que Deus está falando conosco nessa manhã, aleluia. Eu quero trazer aqui alguns exemplos. Deus do céu, o tempo todo nos espera. Eu quero trazer aqui apenas 3 exemplos do que aconteceu com algumas pessoas quando elas entraram no santuário, quando elas entraram no lugar da intimidade. O que é isso, pastor? Você sabia que nesse exato momento aqui, estou falando debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, nesse exato momento tem pessoas aqui que algumas estão dentro da igreja, outras já estão dentro do santuário, outras estão saindo da igreja para dentro do santuário agora. Eu consigo ver isso aqui no mundo espiritual. Tem pessoas aqui que estão no santuário, estão dizendo: fale, Deus, fale. Deus, fale, porque no santuário não sou eu quem falo. No santuário não depende daquilo que eu falo, depende do que Deus fala. No santuário depende daquilo que Deus é. No santuário não depende daquilo que eu sou. O santuário é um lugar onde eu reconheço quem eu sou, porque primeiro eu reconheci quem Ele é. Aleluia. Deus está te convidando nessa manhã a entrar no santuário. Entra em peleja com Deus nessa manhã. Entra em juízo com Deus nessa manhã. Entra em intimidade com Deus nessa manhã. Ansei por isso. Diga: Deus, eu não quero sair daqui nessa manhã do mesmo jeito. Deus, eu não quero mais um domingo ter ido à igreja e voltar da mesma maneira. Deus, mude a minha vida nessa manhã. Deus, faça algo diferente comigo nessa manhã. Você precisa desejar isso no nome do Senhor Jesus, porque Asaf diz: até que entrei no santuário. Aleluia. A nossa vida, irmãos, ela tem uma linha divisória antes do santuário e depois do santuário. Eu não vou pedir para você abrir, mas eu pegaria a Bíblia Sagrada e mostraria para você muitos exemplos de pessoas que, quando tiveram esse momento de santuário, a sua vida foi transformada. O que dizer de Jacó, né? O que dizer de Jacó? O que dizer de Abraão? O que dizer de tantas passagens que a gente vê na Bíblia? Mas eu quero te dar apenas 3 exemplos nessa manhã, onde envolve 3 áreas das nossas vidas, que ela só vai mudar quando nós entramos em um particular com Deus. Ela só vai mudar quando verdadeiramente nós entendemos que a intimidade com Deus, ela muda. A primeira delas é, se você quiser anotar, está lá em 1 Samuel, o livro de 1 Samuel. Você conhece muito bem a história de Ana. Ana, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, lá pelo versículo 9, mais ou menos, você vai encontrar esse texto. A Bíblia diz que o santuário estava totalmente corrompido. A Bíblia diz que o santuário estava profanado. A Bíblia diz que o templo estava uma verdadeira bagunça. Eli, como sacerdote, já tinha perdido sua visão. A Bíblia diz que seus filhos, Hofni e Finéias, eles profanavam o sacrifício no santuário. As pessoas chegavam para sacrificar dentro do santuário, e Hofni e Finéias, eles banalizaram o santuário. Eles cometiam prostituição, adultério com as mulheres que trabalhavam ali no templo, que chegavam para sacrificar. A parte que era de Deus, esses sacerdotes, eles tiravam. O templo estava totalmente corrompido. Mas a Bíblia diz que foi dentro desse contexto que uma mulher chamada Ana, ela vivia sendo afrontada pela sua rival, ela vivia sendo chacoteada pela sua rival, porque a madre dela era cerrada, e a rival dela todo dia tinha um filho, parecia que era raciada com coelho, era filho a cada momento, parece que tinha um filho, cada filho que nascia ia para Ana e começava a chacotear. Ana estava com a sua alma amargurada, Ana estava com a sua alma doente, a Ana não conseguia sorrir, não conseguia adorar. Eles iam para Siló, o lugar da adoração, para adorar, e Ana não tinha prazer na adoração. Deixa eu te perguntar uma coisa: tem alguém aqui nessa manhã que chega no lugar da adoração, mas você não consegue adorar porque tua alma está ferida? Tem algo acontecendo com você que você não consegue soltar, você não consegue explodir, você não consegue dar para Deus aquilo que Deus está esperando de você. Aí deixa eu dizer da parte de Deus nessa manhã: independente de como você está, você não está somente na igreja, você não está somente sendo assistido por pessoas que estão do lado. Entre em intimidade com o seu Deus agora, entre em juízo com o seu Deus agora, e se derrame diante dele, se prostre diante dele, que é na adoração que Deus vai responder dos seus questionamentos. Glória a Deus. Nossa maior dificuldade é quando nós estamos passando por essas situações. Muitas vezes nós olhamos o que está em nossa volta, porque já olhamos o que está dentro de nós. A Bíblia diz que Ana, dentro desse contexto, chorava, amargurada.
iam para o sacrifício. Ana não tinha prazer na adoração. A Bíblia diz que o seu próprio marido dizia: Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Momentos que nós estamos, irmãos, que não tem nada que nos satisfaça. Isso Deus compreende, mas também Deus está dizendo: eu tenho um lugar para você. E qual é esse lugar, pastor? Não é um lugar que homem vai resolver, não é lugar que homem vai determinar a sua bênção, não é lugar que homem terá palavra para mudar a sua vida. Mas qual é esse lugar, pastor? Até que você entre no santuário de Deus. Aleluia. Até que você entre na presença de Deus. O que é que está acontecendo? Não, tem muita gente dentro da igreja, mas qual é a diferença, pastor? É quando eu entro dentro do santuário. Olha, tem gente aqui nessa manhã que o Espírito de Deus está falando em particular com você. A tua alma está ferida, você está triste, você está entristecido, você está entristecida. Oh, glória a Deus. Mas essa manhã Deus preparou um santuário para ter uma intimidade com você. Deus preparou um santuário para tirar você dessa situação. Deus preparou um santuário, ainda que Ele não venha resolver hoje, mas Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Só que aqueles que creem nisso nessa manhã, levante a tua mão. Só aqueles que creem que Deus nessa manhã trouxe você para uma mudança na sua vida. A Bíblia diz que Ana, quando daquele contexto ela não conseguia nem adorar, a Bíblia diz que... Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Eu tenho que ler esse texto. Esse texto é lindo demais, esse texto é rico demais. 1 Samuel, vamos ler esse texto, irmão. Quero te mostrar pela Bíblia. Porque ela não entrou na casa da vizinha, ela não entrou na igreja do A nem do B. Ela não entrou, irmãos, ela não precisou de sacerdote, ela não precisa, não. Ela foi para o lugar da intimidade. O templo contaminado, o templo profanado, o templo já não tinha, aleluia, mais credibilidade. 1 Samuel, capítulo 1. Esse resumo que eu fiz está até o versículo 8. Até o versículo 8 está esse resumo que eu fiz. Mas olha o versículo 9. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Olha o versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar de onde? Junto ao pilar de onde? Do templo, irmãos, do Senhor. Então olha o versículo 10. Ela pôs com amargura de alma. Com amargura de alma. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te convida nessa manhã para entrar na intimidade com Ele. Na intimidade com o Senhor é onde você pode derramar as suas lágrimas. Na intimidade com o Senhor é onde você pode, aleluia, descarregar todas as suas tristezas, todas as suas preocupações. Nessa manhã Deus está dizendo: não entre somente no templo. Eli também estava no templo, mas ele estava sentado no pilar, junto de alguma coisa lá. Eu nunca vi dentro da história bíblica algum sacerdote sentado. O único que eu vi foi Eli. Mas, irmãos, Ana sobrepujou, Ana superou a posição, a postura do sacerdote, porque ela disse: não, eu não quero sentar, eu não quero nada, eu quero passar, porque eu tenho uma intimidade com Deus. Eu tenho um lugar separado. Deus separou um lugar para mim nessa noite. Deus separou um lugar para mim nessa tarde. Deus separou um lugar para mim nessa manhã. Para que esse lugar? Para te dar prosperidade. Para que esse lugar? Não. Deus separou para que eu tenha intimidade com Ele. Para que eu saiba quem Ele é. Para que eu saiba que Deus é o Deus da vida. Para que eu saiba que Ele é quem abre milagre. Para que eu saiba que Ele é quem é o Deus de milagre. Para que eu saiba que Ele é o que pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer por mim. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ana volta ao Senhor. Ela chora com amargura de alma. Para você entender a visão do sacerdote. Para você entender a visão do sacerdote. Observe que o versículo 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou volta ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. E da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ele parou e olhou a oração dela e olhou para a boca de Ana. Observa, no versículo 13 ele diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, mas a boca só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz. Tem pessoas que chegam aqui nessa manhã que nem força para orar, mas tem, irmãos. E Deus nessa manhã Ele está te dizendo: eu conheço o clamor do seu coração. Curve a sua cabeça por 30 segundos. Deus conhece o clamor do seu coração. Agora Deus está dizendo: deixa o homem contemplar o bater dos teus lábios. Deixa o homem contemplar o que ele quiser, mas Deus te conhece no teu íntimo. Deus sabe exatamente
printe como você chega aqui nessa manhã. Deus está dizendo para você: eu não te condeno pelas tuas crises, eu não te condeno pelas tuas adversidades, eu não te condeno porque eu te amo e eu sei das suas fragilidades. Agora eu quero te dizer uma coisa: continua na minha intimidade, continua no meu santuário, porque no meu santuário eu vou te revelar os mistérios que eu tenho para a tua vida. Você crê nisso? É hora de nós adorarmos ao Senhor em meio às lutas, porque para todo sofrimento o Senhor tem um santuário preparado. Amém. Glória a Deus. Para toda luta o Senhor tem um santuário preparado. E eu venho da parte de Deus dizer algo para você: todos aqueles que enfrentam a adversidade, que está debaixo da permissividade de Deus, ela tem prazo de validade. Deus, mistério. Ela tem hora para começar e ela tem hora para parar. Santo é teu nome. E Deus está dizendo nessa manhã: algumas pessoas chegam aqui e eu vou fazer o impossível só para você saber que eu sou Deus. A glória a Deus. Eu vou fazer o impossível só para você saber que eu sou Deus. Eu vou fazer o impossível só para você saber que eu sou Deus. Aleluia. Levante a tua mão. Deus está abrindo madre aqui nessa manhã. Deus está abrindo madre aqui nessa manhã. Não somente da sua gestação, não somente do seu ventre, mulher. Mas Jesus está dizendo aquilo que você não consegue fazer gerar. Deus, nessa manhã, Ele vai mostrar para os seus inimigos que Ele é o Deus que faz você prosperar. Meu Deus, se você continuar seguindo o texto, você vai entender. Observe que ela, com amargura, o sacerdote olha para sua boca e disse-lhe: porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. No versículo 13. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho, aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, não sou uma mulher, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tem pessoas que estão chegando, irmãos, isso é tão profundo que eu estou falando. Tem pessoas que estão chegando aqui pela manhã, que muitas vezes autoridades eclesiásticas podem olhar para você e achar a coisa mais estranha do mundo que está acontecendo com você. Achar que você está se embriagando com problema. Mas Deus conhece o que você está passando. Aleluia. Santo Deus. Deus sabe o que você está passando. Eli fala de autoridade sacerdotal, era a maior autoridade eclesiástica da época. Isso não é problema suficiente. Você está bêbada, mulher. Você está desnorteada. Deus está dizendo: eu conheço a tua mágoa, eu conheço o teu coração nessa manhã. Eu conheço o teu coração, mas você só vai entender esse mistério quando você entra no santuário, quando você entra na intimidade com Deus. Eu quero te convidar nessa manhã: não saia da presença de Deus, não saia do santuário, não saia do lugar da intimidade, que Deus abre a tua madre agora. Deus está abrindo a tua madre agora. Deus está fazendo um milagre na sua vida agora. Você pode não contemplar agora, Ana só contemplou um tempo depois, mas Deus está fazendo com você agora. Deus está movendo papéis agora. Deus está providenciando reencontros agora. Deus está curando enfermidade agora. Deus está libertando vidas agora. Aleluia, Deus está salvando agora. Quantos creem nisso, dá um brado de vitória ao Senhor nessa manhã. Meu Jesus amado, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós estamos vivendo um momento da igreja distraída, despercebida, mas tem uma menoria que está tendo algumas particularidades com Deus. Não deixa nenhum cego, nenhum desligado entrar na intimidade sua com o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de mistério. Aleluia. 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 Santo. Aleluia. Eu vou pular um pouquinho, porque o versículo 28, no 17 ao 19, o sacerdote ministra a bênção na vida dessa mulher. Vai em paz e o Senhor seja contigo conforme a tua petição. O versículo 20 diz assim: sucedeu que passado algum tempo, você vai sair daqui, talvez até você esqueça, mas Deus hoje está fazendo algo na sua vida. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Aleluia, aleluia. E concebeu e deu à luz um filho e o chamou o seu nome de Samuel. Eu venho da parte de Deus profetizar na sua vida. Daqui uns dias você vai ter em suas mãos aquilo que você está pedindo ao Senhor hoje.
Você vai ter, o que é, pastor? É aquela casa. O que é, pastor? É da vontade de Deus. É aquele carro, é aquele carro, porque está vindo da mão de Deus para a sua vida. O que é, pastor? Aleluia, é uma mudança dentro da minha casa. Deus está levando você a segurar isso, aleluia, daqui uns dias, porque hoje Ele está fazendo para você. Meu Deus, observa que coisa linda. Irmãos, isso só acontece quando eu entro no santuário. No santuário, 10 minutinhos e eu termino. Um segundo exemplo que eu vejo aqui, uma coisa linda que só acontece quando eu entro no santuário. Abre a sua Bíblia comigo, o livro de Isaías, capítulo 6. Que coisa linda. Ai, Jesus, Deus me deu uns 10 mais ou menos. O Espírito foi me fazendo lembrar uns 10 que só acontece na intimidade. Só acontece na intimidade, quando eu saio do meio do povo, quando eu me retiro como igreja, quando eu sou tirado para fora. Aí Deus vai dizer, agora eu falo com Ele. Enquanto nós estamos no meio, a gente só tem a tendência, irmãos, de invejar. A gente só tem a tendência de querer imitar o mundo. A gente só tem a tendência de querer o que o mundo quer. Aleluia, mas quando Deus nos permite sair do meio e entrar na intimidade com Deus, Deus vai nos permitir ver quem realmente Ele é e quem realmente nós somos e quais são os verdadeiros valores do reino. Aleluia. Isaías capítulo 6. Quantos tem aí capítulo 6? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou convidar você para ler os primeiros capítulos. Primeiro o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Isaías. Mas pegue a página da sua Bíblia aí, no capítulo 5. Capítulo 5. Quantos estão aí? Pode dizer amém? Amém. Capítulo 5. Versículo 8. Ele começa dizendo o quê? Ai, como é que está aí na sua Bíblia? 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa. Ok? Vire a página aí, veja aí, deixa eu ver. O versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem o quê? A bebedice. Olha o versículo 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Olha o versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha o versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio. Olha só quantos ai você vai encontrar por aqui. Mas quando chega no capítulo 6, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz que Isaías faz uma declaração que eu venho da parte de Deus nessa manhã dizer, é o convite do Espírito de Deus para as nossas vidas, que você não venha somente à igreja, mas que você entre no lugar da santidade e da intimidade e tenha uma revelação de quem é o Senhor. A Bíblia diz no capítulo 6 que no ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz que Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Oh, aleluia, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e cobriam, e com 2 cobriam. Ele vai ficar aqui declarando o que ele viu, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque não foi 2 vezes santo, pastor? Porque não foi 4 vezes santo, pastor? Porque santo é o Jesus, santo é Deus, santo é o Espírito Santo, santo é Jesus, é a Trindade Santa. Isaías contempla dentro do santuário. A Bíblia diz que os umbrais das portas moviam-se a voz daquele que clamava. Então disse eu, no versículo 5, então disse eu: ai de mim, eu só reconheço a minha miséria quando eu sei quem é Deus. Aleluia. Meu Jesus da glória, enquanto eu não sei quem é Deus, ai da irmã Leila, ai do irmão Zé Carlos, ai da irmã Ivete, ai dessa igreja, ai da cidade de Nur. Mas quando eu tenho uma intimidade com Deus, quando eu entro na sua presença, quando eu entro no seu santuário, eu não conheço um que teve uma intimidade com Deus e se colocou de pé, porque a grandeza de Deus nos leva a nos prostrar e dizer: ai de mim, eu sou miserável, eu não presto diante de ti. Senhor, tu és grande, tu és poderoso,
É esse Deus que está aqui nessa manhã. Levante a tua mão e adora o nome dele. Adora o nome dele. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para bater nos inimigos. Ele é poderoso, aleluia, para tomar todo o oceano na palma das suas mãos. Com apenas um sopro, ele dissipa o que ele quer. Aleluia. Será que nós podemos encher esse lugar de glória? Enche esse lugar de glória porque ele é maior nas nossas vidas. Aleluia. Deus do Glória a céu. Deus. Aleluia. Até que entrei Meu no Deus. santuário. Oh, glória. Ei, olhe para mim. Deus não está chamando você para medir forças. Deus não está chamando você para bater boca com o homem. Deus não está chamando você para dar satisfação a homem. Não estou falando de insubmissão. Deus está dizendo: eu te conheço e sei cada crise que você passa. Eu sei exatamente o momento que você está passando. Mas eu tenho algo para você nessa manhã. Entra no santuário. Entra no santuário. Até que entrei no santuário, Asaf está dizendo: mesmo em meia luta, mesmo em meia dor, eu tive a atitude de me levantar e ir à presença do Senhor. Mesmo machucado, Asaf, quando você continua lendo o texto, ele diz: eu era como um animal quando eu pensava assim. Deus me perdoa porque a maneira como eu estava te vendo era uma maneira muito distorcida, porque eu estava dentro de um costume. Mas quando eu entro na intimidade com Deus, meu Deus, é o Senhor mesmo. Ai, meu Pai, você não consegue ficar de pé, você cai, porque você vai começar a contemplar que você não é digno de estar na presença do Senhor. Eu não sou digno de estar aqui. Se eu estou aqui é porque algo chamado graça está me sustentando. Se eu estou aqui é porque o Senhor me chamou. O Senhor não precisa de mim, Ele não depende de mim. Aleluia. Quem sou eu para que o Senhor, aleluia, possa precisar de mim? Ele é soberano. Nessa manhã Deus está dizendo: eu quero que você me conheça um pouco melhor. Aleluia. Aleluia. Só quando Isaías teve essa visão tão linda que ele confessa: todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Deus, vai haver uma confissão. Ai de mim. Ai de mim. Você pode vir na igreja 1000 vezes, enquanto você não tiver um momento de santuário, você nunca vai reconhecer quem você é. Isaías disse: ai de mim. Que nessa manhã o Espírito de Deus venha nos ajudar a ter uma intimidade com Ele, para que nós possamos dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Sabe o que é que Isaías estava dizendo? Deus, me perdoe o que eu falei com esse povo todo. Deus, me perdoe as palavras que muitas vezes eu soltei, me apoiando na minha santidade. Deus, Tu é que conhece cada coração. Deus, agora eu sei quem Tu és. Então muitas coisas a gente vê aqui nesse encontro que Isaías teve com o Senhor. Ele confessa, ele faz uma confissão, ele faz uma declaração, uma rendição, não é? E ele se disponibiliza quando o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque o Senhor queima a sua iniquidade como uma tenaz tirada do altar e queima na sua boca. A presença de Deus, irmão, muitas vezes ela pode nos ferir. Jacó, na sua intimidade, ele saiu mancando. Jacó saiu mancando na intimidade, no momento de santuário que ele teve com o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ele saiu mancando, porque Jacó era perfeito, mas Israel não. Jacó era braço, Jacó era homem, Israel não. Ele saiu mancando. Mas por que mancando? Porque ele entrou na luta como Jacó, mas ele saiu como Israel. Aleluia. Você pode nessa noite, nessa manhã, você pode sair daqui até com uma marca de Deus na sua vida. Aleluia. Mas a marca de Deus, ela pode me machucar, ela pode me ferir, porque Jesus, ele pagou esse alto preço pelas marcas que ele teve na cruz do Calvário. Mas ele era o Cristo do Senhor, ele era o Cristo de Deus, ele é o nosso Salvador. Aleluia. Ele é incomparável, ele é imensurável. Aleluia. Ele é o Senhor do universo, e é ele que está aqui nessa manhã para nos abençoar. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã? Aleluia, irmãos. Falar dessa grandeza de Deus me instiga. 5 minutinhos só, no nome de Jesus. Eu quero trazer aqui uma última. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Lucas. Um último exemplo. Um último exemplo que as nossas crises, elas terminam quando nós entramos no santuário. Quando nós entramos no santuário. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, você vai entender aqui um mistério profundo aqui. 5 minutinhos. 5 minutos. Lucas capítulo 2.
Lucas capítulo 2. Deus da glória, o que é isso, Senhor? Ajuda-nos nessa manhã. Lucas capítulo de número 2, veja o versículo 25. Pouco se prega, pouco se fala desse texto tão sublime. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era? Todos juntos, cujo nome era? E este homem era justo e temente a Deus, esperando o quê? A consolação de Israel. E o Espírito Santo, com letra maiúscula, o Espírito Santo, refere-se ao Espírito Santo, estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Agora preste atenção nisso aqui, porque é aqui onde a minha alma regozija e se alegra dentro dessa revelação que Deus me deu enquanto eu meditava na palavra de Deus. Porque observe no versículo 27, eu tenho uma revelação do Espírito Santo, eu não tenho uma revelação de homem, eu tenho uma revelação do Espírito Santo. Eu sei que Deus tem algo na minha vida, mas eu não posso ficar parado. A Bíblia diz no versículo 27, e pelo o mesmo Espírito que revelou, pelo mesmo Espírito, ele foi aonde? Ai, Deus da glória. Pelo mesmo Espírito, ele foi aonde? Ao templo. Agora, preste atenção à diferença de quem está no templo e de quem está no santuário. Porque tem alguns que vão ao templo guiado pelo Espírito Santo, outros vão guiado pela lei, pela formalidade. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu estou falando para uma igreja madura. Eu estou falando para uma igreja que ela é pautada na palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu terminar 5 minutinhos, 4 minutos eu termino. Mas observe, porque ele diz assim. Veja bem como é que ele vai dizer aqui. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o quê? Os pais de Jesus estavam no templo para cumprir regulamento. Os pais de Jesus estavam no templo para um cerimonial. Simeão estava no templo por uma revelação do Espírito.